Então, tudo bem, sétimo ano? Mais uma videoaula, semana do dia 11, né? E que hoje nós vamos falar sobre ciência e tecnologia. Tema bacana, tema bom de ser abordado, né? O nosso livro, né? Ele fala muito propriamente dessa questão da tecnologia, né? A ética, ela é boa porque ela engloba vários estilos, vários conceitos. E hoje nós vamos falar sobre a ecologia social, né? O que é uma ecologia social? Vamos lá. No passado, os seres humanos agrupavam-se por razões de sobrevivência, né? Porque, em razão de sobrevivência, por quê? Porque nós não tínhamos todas essas tecnologias. Então, nossos antepassados, né, os homens das cavernas, por exemplo, eles tinham vários animais em torno deles, querendo o quê? Caçá-los. Da mesma maneira que eles caçavam, eles também tinham animais que queriam caçá-los, comer eles também. Então, a forma que eles encontraram de se proteger era se agrupando, né? Essa ecologia social de agrupamento, né? De razões de sobrevivência. Porque quanto mais eles se agrupavam, eles se protegiam mutuamente. É engraçado que a tecnologia ela evoluiu a um ponto que hoje as pessoas se isolam. Elas se isolam para ter algumas tentativas de satisfação pessoal, né? Ao contrário dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles percebiam suas fragilidades diante da natureza, né? Eles buscavam o quê? O agrupamento, a união dos indivíduos. Para quê? Para se proteger. Porque quanto mais eles se agrupavam, eles ficavam juntos, mais eles se protegiam e lutavam, né, pelo um bem comum, que era a sua proteção. Ou então eles se agrupavam para poder caçar, para poder se alimentar. Porque na verdade não existia a venda de nada, existiu a sobrevivência. Só existia a sobrevivência, né? Aqueles que se mantinham isolados no passado, né, naqueles tempos remotos, eles acabavam morrendo, porque eles ficavam frágeis, eles ficavam vulneráveis a certas situações, a certos animais, a certos intempéries da natureza, ou raios, ou tempestades, ou qualquer coisa que pudesse acontecer. Enquanto eles agrupados, eles se protegiam mutuamente. Os mais velhos se agrupavam e isolavam os mais novos de forma que protegiam ele. Mas as consciências mudaram, né? As pessoas se isolaram, ficaram sozinhas. E muitas pessoas preferem se isolarem porque acham que é melhor esse isolamento. Enfim, algumas pessoas, elas também se isolam da tecnologia. Como tem gente que não vive sem a tecnologia, algumas pessoas se isolam da tecnologia. Algumas pessoas não querem viver em função de um telefone celular, em função de uma cafeteira elétrica, em função de uma batedeira elétrica, prefere fazer a massa na mão do que usar uma batedeira, né, para fazer um bolo. Por que a gente fala de tecnologia? Porque são avanços, né? O mundo industrializado avançou por demais, né? Esse mecanismo que a gente chama de digitalização, né? Os computadores atraíram várias pessoas, mas também afugentaram várias pessoas. Tem pessoas que são avessa a esse tipo de tecnologia. Os jovens, eles apresentam mais facilidade do que os mais idosos. Os mais idosos têm a tendência natural
de não gostar dessa tecnologia toda. Se bem que uns estão até preferindo mais a tecnologia porque fica mais próximo das pessoas, né, que estão longe, como por exemplo, às vezes um filho ele está muito longe, está em outro país ou em outro estado, e com uma chamada de vídeo aproxima essas pessoas, elas conseguem ver essas pessoas mais perto, mais próximas, né? Mas outras não, preferem pegar o telefone, ligar e ouvir a voz do que ter um smartphone para poder falar com elas. Então nós temos dois pontos assim a ser relevantes: aqueles que gostam de mais e aqueles que são avessos, que gostam de menos ou não gostam de nada, né? A palavra do termo consciência, né? Ela é uma palavra de sentido de percepção. Tem pessoas que têm consciência, elas percebem que há necessidade. Outras pessoas percebem que não há necessidade da tecnologia em volta dela. Eu acho muito difícil, porque hoje você tem as TVs, né, que todos gostam de ver, que tem uma tecnologia muito grande, né, e que algumas pessoas elas só ligam e desligam e mudam de canal, mas não vê todo o acesso que tem uma TV, uma Smart TV, né? As pessoas preferem muito mais agir pela própria consciência. Então, esse tema de hoje é um tema fantástico, porque ele é muito ambíguo, né? É a pessoa que gosta demais, que não vive mais sem a tecnologia, e aquela pessoa que não quer ter tecnologia, que é avesso à tecnologia. É muito bom a gente sempre falar, né, da realidade das nossas vidas. O que é a realidade? A realidade é porque ela está muito presente, né? É impossível fugir dela. É uma realidade, né? Desde do nascimento hoje até o final da vida, existe tecnologia que é acompanhada conosco, né? As máquinas estão ali, ó. O ultrassom para você poder descobrir uma gravidez ou qualquer outro problema que está dentro de você, né? Propostas educativas virtuais. Hoje eu estou falando com vocês por causa de quê? Por causa da câmera, né? Nós estamos tendo vídeo aula por causa da câmera. Se não houvesse essa tecnologia, como a gente ia conseguir manter essa aproximação e as nossas aulas, né? O smartphone hoje faz parte do nosso cotidiano, né? Tudo que a gente procura saber, hoje a gente pode acessar pelo o smartphone. Mas esse mundo, né? Esse mundo tecnológico, muitas das vezes está perto de você e você não percebe, né? Os mais velhos, por exemplo, eles não percebem essa necessidade. Eles preferem atravessar a rua e falar com a dona fulana ou dar um recado à dona fulana do que pegar o smartphone e digitar lá no zap e perguntar a ela pelo telefone. Ou seja, olha só a ambiguidade, né? Um que necessita de mais e o outro que acha que não necessita de nada, né? Mas nós não podemos deixar de perceber, né, essas coisas. Hoje, quando você quer comprar algo com a pandemia, né, você pode pegar o telefone ou com o WhatsApp você acessar o telefone do sacolão e pedir para que venha alimentos para sua casa, ou de um açougue, ou de um supermercado, né? Então, se não houvesse o smartphone ou o computador, como é que nós ficaríamos? Nós ficaríamos muito imunes a pegar essa doença, pegar esse vírus, ok? Então, muitas pessoas já estão se rendendo a essa tecnologia, né? A essa evolução que o ser humano nos deu, ok? Esse mundo tecnológico, né, ele não vai parar. Cada vez mais vai vir tecnologia para a gente. Então pensa bem, ou de mais ou de menos. Que tal a gente tentar
nem mais, nem menos, e dar, assim, ter uma consciência ecológica, né? Nada em demasia e nada, e não deixar de ter também a nossa tecnologia diariamente. Vamos pensar um pouco nisso, tá bom? Fique com Deus, eu vou dar uma paradinha só, mas já volto. Então, gente, o tema hoje é ciência e tecnologia, o que é ecologia social, né? Falamos do passado, que os seres humanos se agrupavam por razões de sobrevivência, e outros hoje se isolam por tentativa de satisfação pessoal, um isolamento. Falamos dos nossos ancestrais que percebiam a sua fragilidade diante da natureza e buscavam o agrupamento, né? Falamos também de indivíduos que preferem manter a distância de computadores ou de qualquer outro aparelho digital, né? Essas escolhas muitas vezes relacionadas ao medo também de errar, causada pela incompreensão do funcionamento dos mecanismos, né? Falamos também da facilidade dos jovens, dos mais jovens, em manusear essa tecnologia, obviamente porque eles estão mais antenados, já nasceram na era tecnológica, né? Já os mais velhos não. E essa palavra de consciência, que é o sentido de percepção que o ser humano possui, né? De moralmente o que é certo, o que é errado, de atos motivados pelos indivíduos, né? Ele age pela própria consciência, ele acha que ele não deve ter tecnologia e alguns acham que não deve viver sem a tecnologia. E coloquei também que a tecnologia é uma realidade em nossas vidas, né? É impossível hoje viver sem a tecnologia, desde que você acorda numa cafeteira, fazer um bolo numa batedeira, né, que é a tecnologia, ligar a TV, uma Smart TV e ver bons filmes. Hoje a TV a cabo, a TV que vem via satélite, né? Então fica muito difícil a gente ficar longe dessa tecnologia. Falei também sobre que eu acho muito difícil a gente daqui por diante não viver mais com tecnologia. E cada vez estão aparecendo mais objetos tecnológicos no qual a gente está fazendo uso, ok? Falei também que sem a tecnologia que nós temos hoje, ficaria difícil a gente fugir dessa pandemia, né? Porque a gente dentro de casa ia comprar nossos alimentos como? Como é que a gente ia pagar nossa conta de água, de luz ou de telefone, se não houvesse um smartphone ou computador para poder fazer esses pagamentos, né? Então, fique com Deus, até a próxima aula, gente.